Algumas pessoas vão dizer que se existe uma verdade absoluta no universo, se existe um sentido real para as coisas que nós vemos ao nosso redor, nós ainda não descobrimos o que é. A ciência ainda não tem recursos suficientes para chegar até lá. E por isso muitos vão dizer que a religião é uma espécie de atalho ou até mesmo uma trapaça, uma espécie de tentativa não racional de colocar um ponto final nesses questionamentos. Mas a verdade é que, como nós já vimos no vídeo anterior, a queda nos afetou dramaticamente e até a nossa forma de pensar foi corrompida. São chamados efeitos noéticos da queda, os efeitos da queda na nossa mente. Nós fomos deixados em um estado de alienação, mudando a verdade de Deus em mentira. Toda e qualquer tentativa de encontrar um significado universal para o mundo, distante da revelação que o próprio Deus faz de si mesmo, é inútil. Mas o que o terceiro ato da narrativa da redenção nos ensina é que Deus rompeu esse silêncio. Nós não podíamos chegar ao conhecimento de Deus. Nós não podíamos nos comunicar com Ele. Por isso era necessário que Ele se revelasse a nós. A resposta de Deus à queda é imediata e instantânea. Logo após o pecado de Adão e Eva, ele faz a promessa de que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, enquanto ela lhe feriria o calcanhar. Isso ficou conhecido como proto-evangelho, primeiro evangelho, a primeira menção ao sacrifício de Jesus que nós encontramos na narrativa bíblica. É aqui que se inicia o processo de redenção. Entretanto, ao longo dos próximos capítulos, o que nós vemos é o pecado da humanidade se multiplicando, de tal maneira que mesmo após o dilúvio, a maldade continua a se agravar. E os homens se reúnem para construir uma torre, a Torre de Babel, o maior símbolo cultural do orgulho, da idolatria e da pretensa autonomia humana. Mas no meio de todo esse caos, Deus não fica em silêncio. Ele chama um homem, um idoso, com sua esposa que já não podia ter filhos, e faz uma promessa, a de que ele seria pai de multidões e de que através da sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Deus escolhe um povo para si e se relaciona com ele através de um pacto, uma aliança. A sua fidelidade é tão grande que ele ouve o clamor do seu povo vindo do Egito após 400 anos de escravidão e os resgata com a sua forte mão. É então que ele reafirma a sua aliança e entrega aos hebreus uma lei que os guiaria à santidade e os faria refletir o caráter divino às outras nações. Diferente de como alguns pensam, a lei não é má. Ela revela a nossa maldade, mas ela não nos mostra só isso. A lei não é um dedo apontado na nossa cara sem uma justificativa para os seus requisitos. Deus não é um garoto mimado que quer as coisas do jeito dele e ponto final. A lei nos mostra sim quem nós somos, mas ela também nos mostra quem Deus é. A lei não revela só a nossa maldade, ela também revela a santidade de Deus. E é nessa santidade que ela se fundamenta. Entretanto, ele não era um legislador distante que apenas dava ordens ao seu povo. Ele era um Deus que amava Israel e o havia escolhido para cumprir os seus propósitos de abençoar todas as nações. Mas ao invés de responder ao Senhor com fidelidade, o povo se rebelava constantemente. O livro de Oséias descreve esse relacionamento com a ilustração de um casamento. Deus, representado pelo profeta, é um marido que cuida, que mostra o caminho e que busca estabelecer uma relação de fidelidade para com seu povo. Israel, por outro lado, é representado como uma esposa que, mesmo após se casar, continua se prostituindo, entregando-se a vários amantes. Mas o Senhor promete que irá restaurá-la. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzindo-o pela mão. Mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com meus laços de amor. Tirei o jugo do seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Como eu poderia desistir de você, Israel? Como poderia deixá-lo? Esse padrão se repete ao longo de toda a narrativa. Deus intenciona viver com seu povo e se afasta por causa da rebelião, mas por fim retorna em graça para habitar com as pessoas. Percebemos esse ciclo ao longo de todo o Antigo Testamento, mas por volta de 500 anos antes de Cristo, na época do retorno do exílio babilônico, conhecida como o período do Segundo Templo, algo muda. O que acontece é que Deus parece estar ausente ou em silêncio. O povo se rebelou e o Senhor se retirou do meio deles, mas dessa vez ele está demorando demais para voltar. O ato 3 termina nesse momento de tensão, com uma percepção da ausência divina. É uma história inacabada, mas não como se eles estivessem quase chegando onde tinham que chegar. Na verdade, eles erraram o caminho. O povo de Israel estava perdido.
Eles precisavam de uma mudança no coração, uma mudança que só Deus poderia fazer. Eles precisavam de um Salvador.